Aqui a nossa intenção consiste em termos uma aproximação daquilo que o pensamento representa para cada um de nós. Uma vez que compreendido de uma forma muito clara o que é esse movimento do pensamento presente, uma vez que tenhamos claro isso dentro de nós, a verdade de como isso se processa, conseguimos compreender a diferenciação muito clara entre o pensamento funcional e o pensamento disfuncional presente em cada um de nós. O pensamento disfuncional, ele tem ocupado em nossas vidas boa parte de todo esse conteúdo psicológico presente dentro de cada um de nós. Então, essa expressão desse conteúdo é algo totalmente não só inútil, desnecessário, como um conteúdo que produz para cada um de nós desordem, confusão, problemas, conflitos e, naturalmente, sofrimento. É assim que nós temos funcionado psicologicamente. A nossa vida, ela está sendo orientada, norteada pelo pensamento. Num certo nível, o pensamento ele é útil e necessário, porque ele é prático, ele é objetivo. E ele lida com esse sonho de existência de uma forma funcional. Um exemplo que a gente tem usado muito aqui com você é o exemplo, podemos pegar qualquer exemplo, mas um exemplo muito prático é, por exemplo, a lembrança do seu nome, a lembrança do seu endereço. Para funcionarmos no mundo, nesse sonho de existência, nós precisamos do pensamento. Então, nesse sentido, o pensamento se faz necessário. Para desempenharmos uma função, nos ocuparmos com um determinado tipo de trabalho, para adquirirmos um conhecimento técnico em nossa área específica de atuação, nós precisamos do pensamento. Mas é importante que compreendamos claramente isso. Pensamento, ele é memória. Ele é conhecimento adquirido dentro de uma dada experiência. Então, nós temos a experiência, o conhecimento agora está presente, pelo exercício, pela prática. Isso é guardado por cada um de nós. Nós registramos esse conhecimento, ele agora é pensamento. Então, todo pensamento em você, seja esse funcional, prático, ou seja a qualidade de pensamento que temos trabalhado muito aqui com você no canal, que é o conhecimento, a experiência, o pensamento que tem dado continuidade a essa identidade que se vê separada do outro, separada da vida, separada de Deus. Quer esse conhecimento esteja presente, ou o outro conhecimento, nós estamos lidando basicamente com pensamentos. Aqui estamos propondo para você a visão, a importância, a aproximação real da verdade sobre quem é você. Então, o nosso enfoque está na importância do autoconhecimento. Repare, não se trata do autoconhecimento na filosofia. O ser humano ele é muito apegado a conceitos, a ideias.
a palavras, a crenças, a conhecimentos. Num certo nível, acabamos de colocar, o conhecimento é necessário. Mas aqui, como se trata do despertar espiritual, nós não precisamos do conhecimento filosófico. A base, quando as pessoas perguntam como fazer para esse despertar espiritual acontecer, o que fazer para que isso se realize? Aqui nós precisamos da verdade sobre o autoconhecimento. Esse autoconhecimento, ele de fato é o fim da ignorância. Mas não é algo que acrescenta a você uma experiência, um pensamento, um conhecimento técnico sobre você. É preciso que isso fique muito claro aqui para você. Aqui estamos abordando com você a visão da realidade é aquilo que sempre estará presente no inalcançável, no indescritível, pelo pensamento. Portanto, não se trata de um conhecimento. A realidade do seu ser se revela quando a ignorância termina. Mas vamos compreender uma coisa aqui: não é a ignorância da ausência do conhecimento técnico, do conhecimento que se abaliza no pensamento. Aqui estamos falando da realidade de um conhecimento que está além do pensamento. Aqui se trata da verdade que os sábios nos Vedas apontam como Advaita, a não dualidade. Advaita significa o primeiro sem o segundo. Portanto, aqui se trata do conhecimento supremo, do conhecimento divino, do conhecimento de Deus. Mas aqui estamos tratando de algo, quando tocamos nesta ciência de Deus, estamos tratando de algo que o pensamento não alcança. Então, essa aproximação da verdade do autoconhecimento e de como fazer, como realizar o despertar espiritual, isso é algo que está na compreensão da verdade, daquilo que está aqui presente, nesse instante, se mostrando dentro da experiência da vida como uma condição de ilusão. Eu me refiro a essa investigação do eu. Esse sentimento que temos de ser alguém, de estar vivendo a vida. Repare, essa separação, ela está implícita nesse sentimento de ser alguém. Porque quando você sente que é alguém, você tem um mundo à sua volta. Você tem as outras pessoas, você tem os acontecimentos, você tem as experiências. E esse sentimento de ser alguém lhe coloca como o centro. Observe que você tem sempre espaço em torno de um objeto. Então, se nós temos um objeto ali, como uma planta ou uma cadeira,
Qualquer coisa que tenhamos ali, num determinado lugar, há sempre um espaço em torno desse objeto. Esse espaço em torno do objeto é o espaço entre o objeto e as demais coisas que estão ali presentes. Então, nós temos esse espaço. Aqui, o sentido do eu presente, esse sentimento de ser alguém, lhe coloca como também um objeto, na realidade, um sujeito, cercado por um espaço e as demais coisas estão em volta. Esse centro, esse eu, esta pessoa, é algo que está presente na vida. Então, a vida é uma coisa e essa pessoa é outra coisa. Assim, esse é o sentimento presente. Quando há esta presença do eu, desse mim, desse sentido de ser alguém, então nós temos alguém vendo as coisas. Repare, há uma separação. Aqui nós estamos investigando com você a ilusão desta separação. Porque esta separação é uma separação que está sendo sustentada nesse modelo psicológico de ser alguém, está sendo sustentada dentro de um modelo de dualidade, de separação psicológica. Porque a grande verdade é que esse eu, essa pessoa, esse sentido de ser alguém, é uma ilusão. O que temos presente é a observação. Isso é a realidade do que está presente. Quando você olha para um objeto, tem você, o observador e o objeto. Esse olhar, nesse formato, é aquele no qual o observador se vê separado do objeto. Mas notem que coisa interessante temos aqui. Apenas o pensamento diz que essa separação está presente. Porque quando você olha para um objeto, só há o olhar. Não existe qualquer ideia entre você, como sendo o sujeito, o observador, e aquele objeto sendo observado. A não ser que um pensamento surja dentro de você no instante do olhar. E esse pensamento diga: como é bonito, como é interessante. Ou aquilo é uma cadeira, aquilo ali é uma árvore. Então, nesse momento, nesse olhar, em razão da presença do pensamento, repare, é o pensamento com base na experiência, no conhecimento, que reconhece o objeto. Portanto, nesse momento surge o sujeito. Então, nós temos o objeto e temos o sujeito. Mas repare, é apenas quando o pensamento surge, nomeando, especificando, classificando, dizendo como é bonito ou é horrível aquilo ali. Então, o sentido de separação surge, mas no momento do olhar, repare, só há o olhar. Nesse olhar, não temos a presença do observador e da coisa observada. Porque nesse olhar, o observador é a coisa observada. Porque não existe qualquer separação.
Acompanhe isso. Sem esse observador, não há coisa observada. Sem esta coisa observada, não existe esse observador. Então, nós temos sempre juntos a aparição de um único fenômeno que se separa, porque o observador é a coisa observada. Se separa em razão do pensamento, da experiência do conhecimento. Então, nós temos a dualidade. É fundamental nós termos aqui essa compreensão. Se estamos eliminando de nossas vidas esse elemento, que é o elemento eu, ego, é esse elemento que se separa com base no pensamento. Observe, com base nesse padrão de pensamento, que é o padrão do pensamento do eu, que é o pensamento que nos coloca como alguém na vida, sendo um elemento separado dela. Essa condição de vida, essa condição de existência, é a condição que sustenta os problemas. Tenhamos muito claro isso aqui. O sentido de ser alguém é a presença de alguém que pensa sobre a experiência, que avalia, classifica, nomeia, especifica. Repare, nós precisamos disso, sim, do ponto de vista técnico, para funcionarmos nesse sonho da vida de uma forma profissional, técnica, objetiva, na relação com lugares, pessoas, trabalho. Precisamos do pensamento nesse nível. Mas, do ponto de vista psicológico, estamos diante de uma ilusão quando criamos essa separação. Essa ilusão é a ignorância da verdade sobre quem somos, da verdade do que a vida é, do que a vida representa nesse instante. Estamos juntos? Porque nesse instante não existe esse eu. Temos somente a vida acontecendo. A vida acontece sem essa identidade presente, que é esse mim, esse eu, esse ego. Não há esse observador separado da coisa observada. O observador é a coisa observada. E quando o observador é a coisa observada, não existe mais esta dualidade. E se não existe mais essa dualidade, nós não temos mais o observador. Temos apenas a observação. E quando há esta observação, quando ela está presente, nós temos a verdade da realidade divina, da realidade de Deus. Reparem como isso é fundamental para as nossas vidas. A ausência desse espaço entre observador e coisa observada, quando há apenas observação, isso é a presença da liberdade. Porque um espaço está presente, mas é um espaço sem o centro. Nós precisamos, reparem, desta liberdade para a compreensão da vida.
sem sofrimento, sem conflito, sem desordem emocional, sentimental, psicológica. Nós não podemos ter a presença do amor. Nós desconhecemos o que é o amor, porque desconhecemos o que é a liberdade. Se há ciúme, posse, controle, apego, temos a presença do medo. Isso é algo presente em nossas vidas, e isso está presente porque não há liberdade. Se isso está presente, não existe o amor. Desconhecemos a verdade do amor, porque desconhecemos a liberdade. Tudo que nós conhecemos está dentro do modelo já conhecido de resposta condicionada, programada, repetitiva, que tem sido a nossa vida, a vida humana. Em nossas relações, a presença do ciúme, da inveja, do apego, da agressão, da violência, do medo. Todo esse tipo de coisa, tudo aquilo que nós conhecemos, que é parte desta ego-identidade, presente em nossas relações, está presente porque o espaço é o espaço a partir do observador. É ele que está numa relação direta com a experiência a partir desse fundo que ele traz, que é possessivo, violento, apegado, carregado de medo. Compreendamos isso juntos. Esse é o sentido do eu, do ego, presente, na relação com o outro, na relação com a vida. Aqui o nosso trabalho está em tomarmos ciência desse movimento de separação, de dualidade, que é o movimento dentro da prisão, que é a prisão do eu, do ego. A vida real é a vida sem esse eu, sem esse centro, sem esse espaço limitado entre o observador e a coisa observada. Nós temos trabalhado, mostrado, apresentado a você a possibilidade de, nesta vida, realizar aquilo que é você. Aquilo que é você não é o eu. Aquilo que tem se mostrado como você, se apresentado como você, é esse eu, que é o observador, olhando para o mundo a partir dele. Percebam isso, a partir dele, desse eu, desse observador, tudo aquilo que você pode ter do mundo será sempre a partir desse modelo do experimentador. Assim, esse conjunto de memórias, lembranças, experiências e conhecimentos presentes aí, nesse cérebro, nesse modelo de mente condicionada, é algo que está numa relação direta com a vida, a partir desta dualidade. Nesta dualidade, nesta separação, está presente toda forma de problemas, de confusão e sofrimento. Será possível uma vida livre desta dualidade?
portanto, desta separação e naturalmente livre de toda forma de sofrimento, porque não existe mais essa ilusão, esta condição de ignorância. Então, a revelação do seu ser, que nasce do autoconhecimento, é a verdade da sabedoria, da vida livre. Então, temos a presença da realidade, a presença da verdade de Deus. Então, a pergunta como fazer autoconhecimento, observar todo esse movimento deste centro, que é o eu, que é esse mim, apenas tomando ciência, percebendo esse movimento de dualidade, de separação. Quando colocamos um olhar direto, sem o observador, para tudo que surge nesse instante, pensamentos, sentimentos, emoções, percepções, esse contato com o marido, com a esposa, com a família, com a vida à sua volta, sem colocar esse sentido do eu presente. Isso é meditação. Aqui no canal, nós temos diversos vídeos aprofundando essa questão da aproximação da meditação. O nosso empenho, o nosso trabalho juntos é nos envolvermos diretamente com isso, com o despertar espiritual. É apenas nesse sentido que usamos também essa expressão despertar espiritual. Não tem nada a ver com o que vocês já ouviram, já leram a respeito, porque as pessoas atribuem a isso todo tipo de coisa, bastante fantasiosa, inclusive. Experiências místicas, assim chamadas espirituais, experiências esotéricas ou extrafísicas. Aqui usamos essa expressão no sentido da ausência desse espaço, o sentido do fim desse mim, desse eu, desse ego. O fim desse modelo de ser alguém para uma vida sem separação, sem dualidade. Então, esse é o nosso assunto com você aqui nesse canal. E também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Depois você dá uma olhadinha. Nós temos diversos vídeos lá, sinalizando isso para você. Possibilidade desta realização nesta vida. Mas repare, mais do que esses vídeos, nós temos encontros online também que ocorrem. Eles ocorrem nos finais de semana. Nós passamos sábado e domingo juntos, investigando, explorando este assunto, trabalhando com você o fim desta ilusão, da separação, da dualidade. Então, em um final de semana, estamos juntos, através de perguntas e respostas, investigando isso. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Ok? Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Então, quero deixar aqui esse convite para você. Se isso que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O instrumento que temos em nosso corpo, ligado a esse processo de direta observação, nesse autoconhecimento, ou a ferramenta mais delicada, é esse cérebro. Ele, em geral, está entorpecido, ele, em geral, está lerdo, está viciado,